Oi, gente! Nesse vídeo eu vou fazer a correção das atividades de orientação de estudos da primeira etapa, tá bom? Vocês receberam esse arquivo aqui para vocês responderem na primeira etapa, e agora eu estou disponibilizando um arquivo semelhante, só que com as respostas, ou pelo menos possibilidades de resposta, e os quadros com as minhas anotações ao lado, assim como eu fiz com as atividades de inglês, tá bom? Então, vocês já estão familiarizados aqui com as orientações. A primeira atividade, eu vou fazer a leitura com vocês e explicar o que vocês poderiam ter respondido, tudo bem? Então, na atividade 1, a gente trabalhou as habilidades de estabelecer objetivos para a leitura, então vocês tinham que ler o texto e as afirmações dadas, tendo um objetivo em mente, expressar-se de maneira clara, oralmente por escrito, que vocês trabalharam especificamente a escrita, né, sobre as afirmações que foram dadas, e trabalharam o PV11, que é articular objetivos e interesses próprios ao do outro, pensando aqui no objetivo de escrita deste texto e da leitura, certo? Então, nós temos assim, leia o texto abaixo e responda as perguntas. O texto é: venci, diz ex-catadora de latinhas do DF que passou em concurso do TJ2. Marilene Lopes trocou renda mensal de R$50 por salário de 7 mil. Passei um ano com uma só calcinha, lembra hoje técnica judiciária. Marilene Lopes ganhava R$50 pelo trabalho que realizava como catadora de lixo em Brasilândia, a cerca de 30 quilômetros de Brasília. Em 2001, resolveu usar 25 dias de repouso de uma cirurgia de correção do lábio leporino. É uma abertura no lábio ou no palato. Essa abertura resulta no desenvolvimento incompleto do lábio e ou do palato, céu da boca, enquanto o bebê está se formando antes de nascer, para estudar com as irmãs que também se preparavam para a seleção. Apenas Marilene foi aprovada e hoje lembra da vida que tinha antes da seleção. Ela e os filhos não tinham o que comer. Ela usava sempre a mesma roupa, que era lavada durante a noite, para na manhã seguinte estar enxuta e poder vestir. Quando foi se inscrever na prova, ela lembra de ter pedido R$5 a cada amigo e ter chegado à agência bancária 10 minutos antes do fechamento. Atualmente, com um salário de 7 mil por mês, ela pode dar melhores condições de vida para os seus 5 filhos que, segundo ela, pretendem ingressar na faculdade de Direito. Os estudantes devem expor seus comentários sobre a notícia, além de relacionarem a história da ex-catadora às 3 afirmações apresentadas anteriormente nesta atividade. Dentre os pontos que podem ser levantados na conclusão desta atividade, temos a necessidade de encarar a aula como uma atividade que exige seriedade e o estabelecimento da importância da relação entre o estudar e a consecução do seu projeto de vida. É essencial afirmar que estudar resulta em crescimento intelectual, social e afetivo, culminando na formação de seres humanos mais competentes e atuantes. Como a instrução para a próxima atividade, comente com os estudantes que Marilene mudou sua rotina e seus hábitos durante 25 dias para se preparar para o concurso em 2001, e foi exitosa mesmo naquele curto período de aulas. Reflita sobre o tamanho dos sonhos que os estudantes e sobre a necessidade de estudar constantemente, pois é sobre hábitos de aula que a próxima atividade vai tratar. Então aqui, pessoal, o texto, ele traz uma notícia, né, e algumas instruções de reflexão, né, que teriam sido feitas em sala de aula, mas que aqui vocês fizeram sozinhos na casa de vocês, né. A notícia, ela fala da história desta mulher, a Marilene, que ela vivia em condições muito difíceis de vida financeiramente, porque ela tinha uma renda mensal de R$50, imagina, né? Muito difícil. E aí, graças a ela ter estudado para um concurso do TJ, né? Que é o Tribunal de Justiça, ela conseguiu hoje, né, ter um salário de R$7 mil. Então, olha como a vida dela mudou graças a ela ter estudado.
Então, a reflexão de que fala aqui no final, né, de como a gente pode atingir os nossos sonhos. Então, ela queria principalmente dar boas condições de vida para os filhos dela, conseguir ter uma vida melhor. E ela conseguiu isso graças a ela ter estudado. E foi num período curto de tempo, como a gente vê no final do texto, né? Então, ela conseguiu isso aqui, ó, em 25 dias. Ela estudou intensamente para passar nesse concurso e ela conseguiu. Então, a gente tinha que imaginar aqui com as questões, com as atividades que foram dadas a seguir, como que os estudos podem contribuir para a vida das pessoas, podem mudar realmente a vida das pessoas, tá? Então, a gente tem as questões. Crie argumentos favoráveis a respeito das informações que seguem abaixo. O que são argumentos favoráveis? Então, eu vou defender aqui essas ideias, né? Então, foram dadas 3 afirmações para vocês, vocês tinham que defender isso. Ou seja, explicar por que essas afirmações são verdadeiras, por que elas acontecem, tudo bem? Então, a afirmação 1 era: estudar ajuda as pessoas a desenvolver habilidades, tá? No caso dessas 3 respostas aqui, como vocês tinham que criar argumentos, então não existe uma resposta única certa, tá? O que era considerado certo aqui? Vocês terem escrito frases de acordo com o que estava aqui, ou seja, explicações coerentes com a afirmação, tá? Isso que eu coloquei aqui ao lado para vocês, então não tinha um errado, assim, nessa questão. O importante era estar coerente, tá? E também não tem como a resposta de um estar igual a do outro, então não adianta você ler aqui e pensar, ai meu Deus, eu coloquei uma coisa diferente, meu tá errado. Não, tudo bem? O importante era você ter defendido essa ideia aqui de maneira adequada, tá? Então, eu peguei o exemplo dado por alguns alunos, tá? Então, eu peguei de atividades diferentes aqui, para que vocês possam ver respostas que estavam boas, que estavam coerentes com a pergunta, tá? Então, uma delas, para essa afirmação 1, foi: com o estudo e a prática, desenvolvemos habilidades que não tinham sido despertadas em nós, pois aprendemos coisas novas. Tá? Ou seja, essa pessoa aqui pensou no sentido de a gente aprender habilidades novas, coisas que a gente não conhecia antes. A afirmação 2 é: estudar ajuda a melhorar a condição social. Tá? Então, a resposta que eu peguei de exemplo aqui foi: estudar ajuda que a gente consiga ter uma profissão e emprego no futuro. Certo? Ou seja, essa pessoa pensou, né, como no caso da Marilene, apresentado lá, que estudar pode ajudar a gente a ter um emprego bom, a ter boas condições de vida. E a afirmação 3 é: as pessoas que estudam são mais felizes e vivem mais. Então, a resposta que eu peguei de exemplo foi: quando estudamos, temos satisfação em colocar em prática aquilo que aprendemos. Certo? Então, a gente pode pensar nisso, que a pessoa pode estudar para conseguir trabalhar com aquilo que ela gosta, que ela ama, que ela pode conseguir realizar os sonhos dela, que ela pode ter realmente condições de vida melhor e por isso ela fica mais feliz. Por exemplo, a Marilene com certeza ficou mais feliz em poder dar condições de vida melhores para os filhos dela. Tudo bem? Então, a atividade 1, ela era bastante pessoal aqui. Era uma questão de estar coerente. Tudo bem? Aí, a atividade 2... eu enviei para vocês uma parte da recuperação e aprofundamento de matemática, como a gente costuma trabalhar nas aulas de OE. Então, vocês tinham alguns probleminhas que vocês deveriam resolver. Então, o enunciado era o seguinte, ó: leia os exercícios na imagem e responda abaixo. Você deve colocar a resolução de todos os problemas, contas ou uma explicação do raciocínio que utilizou para fazer. Então, se você não tivesse feito continha, eu consegui fazer alguma coisa de cabeça, teria que explicar como você chegou naquela resposta, tá? Mas todas as questões aqui, todos os probleminhas, eles poderiam ser respondidos com uma questão, com uma continha, né? Um cálculo de multiplicação. Então, bastava você colocar a sua continha. Então, quanto vezes quanto, que deu quanto, que era a resposta. Tudo bem?
para responder essa, então eu vou ler os enunciados para vocês e em seguida eu comento as respostas finais aqui. E eu vou pegar só o número 1 de exemplo, né? Porque era o mesmo raciocínio que a gente tinha que usar em todas, tá? Então, o número 1 é: para uma demonstração de ginástica, um professor de educação física prepara 64 grupos de alunos. Cada grupo é formado por 25 alunos. Quantos alunos devem participar dessa demonstração? Então, a gente tem aqui 64 grupos e cada grupo tem 25 alunos, tá? E aí, o que o probleminha quer saber aqui? O total de alunos que vai haver, tá? Então, ou seja, 64 grupos de 25, 64 vezes 25, tá? Então, é essa continha que eu tenho que fazer. Quem conseguiu responder aí? Qual foi a resposta de vocês para isso? 64 vezes 25. E aí, eu não tô escutando ninguém. Nem o Luiz Fabiano, meu companheiro aqui, não tá falando nada. Bom, vamos lá, gente. Como que a gente fazia pra fazer essa continha de 64 vezes 25? Vamos relembrar aqui como que a gente monta a continha de multiplicação, tá? Então, a gente colocou aqui, ó, o número 64 vezes o 25 vai em cima dele. Aí, eu sempre vou começar multiplicando, ó, do número que tá na direita. Ele multiplica primeiro esse da direita e depois esse. Ou seja, eu vou fazer assim, 4 vezes 5, 20, tá? Eu coloco o 0 do 20 aqui embaixo e o 2 vai aqui em cima deste outro 2. 4 vezes 2 vai dar 8. Aí, eu vou somar com esse 2zinho que está aqui, tá? Então, 8 mais 2 deu 10. Aí, eu coloco 10 aqui embaixo, porque acabaram meus números, tudo bem? Aí, eu coloco um maisinho embaixo desse número que tá mais à direita, ou seja, embaixo desse 0 tem que ficar o mais, tá? Aí, eu vou fazer 6 vezes 5, deu 30, certo? Então, eu coloco o 0 aqui, e aí vai o 3 em cima do 2 aqui de novo, tudo bem? Eu coloquei em outra cor, né, pra vocês verem que é de uma parte diferente da multiplicação. Aí, eu vou fazer 6 vezes 2, vai dar 12. Aí, eu somo com esse 3 que eu tenho aqui e eu tenho 15. Então, eu coloquei o 15 aqui embaixo. Aí, eu vou fazer a soma. Então, o 0 com nada aqui, né, com o maisinho fica 0. 0 com 0, 0. 1 com 5, 6. E 1 com nada em cima dele, 1. Ou seja, eu obtive o resultado de 1.600, ou seja, terá 1.600 alunos nessa demonstração, tudo bem? E aí, uma dica para vocês, quando vocês estiverem fazendo esses exercícios em casa, claro, vocês têm acesso à calculadora, ninguém tá vendo, não é? Aí, vocês podem fazer o quê? Colocar na calculadora para ver se o resultado de vocês bateu. Então, como eu pedi a continha, né, que vocês me mandassem a continha ou que mandassem o raciocínio de vocês, vocês tinham que realmente fazer isso, ou digitando, ou no papel, tanto faz. Mas vocês podiam conferir com a calculadora. Então, não bateu, meu resultado deu 1.500 em vez de 1.600, volta lá na continha de vocês, vê o que faltou, o que você esqueceu na hora de fazer, até você chegar no resultado certo. Tá? Então, vocês têm essa facilidade aí fazendo em casa. O número 2 era: com 12 prestações mensais iguais de R$ 325, posso comprar uma moto. Quanto vou pagar por essa moto? Então, ele vai pagar 12 prestações de 325. Então, a gente tinha que multiplicar 12 vezes 325. E o resultado dá 3.900, tá? Na 3, qual é o número natural que você vai obter quando multiplicar 736 por 208? Então, aqui ele já falou direto, né? Que é multiplicar esse número por esse. Aí, a gente obteve aqui 153.088, tá? Na 4, para cobrir o piso de um barracão, foram colocados 352 placas de 35 metros quadrados cada uma.
Quantos metros quadrados tem o piso desse barracão? Então, multiplicando aqui, né, 35 vezes 352, a gente obtém o número 12.320. Tudo bem? Então, é isso. Comentem aí quantos desses probleminhas vocês conseguiram acertar, tá bom? E sempre lembrando, pode colocar certinho, se vocês tiverem feito no caderno e mandado foto, ou se vocês tiverem feito digitado, pode colocar na folhinha de vocês também, o número de acertos de vocês no final, tá bom? Tchau, tchau!